Olá, estudante do quinto ano. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos continuar nossa investigação sobre o Brasil, essa unidade político-administrativa, esse país do qual somos parte. Hoje, então, a gente vai conversar especificamente sobre a população brasileira. Sobre o povo brasileiro, as etnias que compõem o nosso país, conversamos em outras aulas. Agora vamos entender como é que essa população, ela se organiza, onde é que ela está concentrada, qual é a idade da população que vive no Brasil. Então, juntos, na aula de hoje, eu e você, nós vamos buscar identificar o tamanho e como está distribuída a população brasileira pelo nosso território. Nós vamos juntos também caracterizar a dinâmica populacional brasileira. Ou seja, nós vamos investigar se essa população vem crescendo e nós vamos investigar também o que está acontecendo com essa população. É uma verdade dizer que a população brasileira está envelhecendo? Então, essas são nossas duas atribuições: compreender quantos somos e onde estamos e perceber a nossa dinâmica de crescimento e envelhecimento. E aí, você deve estar se perguntando: quantos somos nós, os brasileiros? Será que somos muitas pessoas? O nosso país é um país muito extenso, A dimensão territorial é muito grande. E aí, de fato, somos um país com 204 milhões de brasileiros. Aqui eu chamo a sua atenção que em 2005, dados levantados pelo IBGE. E hoje, antes de vir para cá conversar com você, eu fiz uma pesquisa num site do IBGE, que você também pode fazer, que é um site que se chama de Estimativa da População Brasileira. Lá, a contagem da nossa população, ela acontece conectada com os registros de nascimento e de óbito que acontecem nos cartórios. Então, se você abrir esse site aí, tiver a curiosidade de pesquisar, você vai perceber que somos mais do que 204 milhões. Já somos 211 milhões de brasileiros, de habitantes no território brasileiro. Então, o nosso país, aí vem um questionamento. O nosso país é populoso, mas pouco povoado? Eu não sei se você já escutou essa frase. Ela é uma frase comum da gente escutar. Ah, o Brasil é populoso, mas pouco povoado. Será? Eu te convido, então, a investigar esses dois conceitos. O primeiro, de populoso. Lembra que até 2015 tínhamos 204 milhões de habitantes. Hoje, temos 211 milhões de habitantes. Isso nos coloca no mundo em quinto lugar de país mais populoso. Ou seja, quando a gente pensa a população total que reside dentro do território brasileiro, somos o quinto país mais populoso. Perdemos para a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, para a Índia, que está bem próxima da China. Olha que coisa curiosa. A probabilidade é que a Índia, nos próximos anos, ultrapasse a China. Os Estados Unidos é maior, tem uma população de 321 milhões de pessoas, a Indonésia 257. E como esse dado nosso é o de 2015, tínhamos 204 milhões. Então, somos um país populoso, porque a nossa população total, também chamada de absoluta, é uma população grande, é uma população significativa, de milhões de pessoas. E aí tinha uma segunda pergunta, uma segunda parte na nossa pergunta. Somos pouco povoado? E aí vamos entender o que quer dizer povoado
ou pouco povoado? Somos um país pouco povoado. E como é que a gente pensa para dizer se é pouco povoado ou se é povoado? A gente precisa pensar duas coisas. A primeira coisa que a gente leva em consideração para dizer se é povoado ou pouco povoado é a quantidade total de habitantes. Então, 211 milhões. Só que eu preciso pegar essa população total e dividir pelo território do país. Quando a gente pega essa população total brasileira e divide por nossa extensão territorial, que é de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, isso significa que a nossa população é de 24 habitantes por quilômetro. Significa que se a gente dividir o Brasil em campinhos de futebol, em campos de futebol, dentro de cada campo a gente teria 24 habitantes. Mas eu chamo a sua atenção para o mapa do Brasil que você está vendo aí. E aqui vem um nome novo. Quando a gente fala de povoado, um sinônimo disso é densidade demográfica. Densidade é a quantidade de elementos, aqui no caso de pessoas, né, num determinado espaço. É mais denso, né? A proximidade e a quantidade faz a gente pensar o que é densidade. Demografia é o estudo da população. Então, sempre que você ouvir dizer de demografia, lembre-se que está dizendo da população, do país, do bairro, do município, do estado. Então, esse mapa de densidade demográfica nos conta onde é que está a população brasileira. Somos pouco povoados, mas a população brasileira não está bem distribuída. Se você observa no mapa, existem áreas extensas de um tom de amarelo bem clarinho e um tom de amarelo mais claro. Essas áreas têm menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Se a gente a dividisse em campos de futebol, só para você ter uma referência, a cada campo de futebol moraria 1 habitante. Isso significa, então, áreas de vazio demográfico, ou seja, poucas pessoas morando naquele lugar. Em contrapartida, se você observa o mapa novamente, onde está tendendo para o alaranjado até quase um vermelho mais forte, a gente está dizendo das áreas onde a densidade demográfica é elevada. As áreas onde estão coloridas de um tom de vermelho, ali a gente tem mais de 100 habitantes morando em 1 quilômetro quadrado. Então, a ideia aqui é que o Brasil é um país pouco povoado, mas a densidade demográfica dele é pequena, mas a população está mal distribuída no nosso território. Ela está distribuída de forma irregular. A nossa história faz a gente compreender isso um pouco, né? A gente está dizendo da região onde o colonizador chega no Brasil. As primeiras cidades brasileiras, né, os colonizadores, eles chegam ao Nordeste, na Bahia especificamente, e fazem um povoamento mais concentrado. Se a gente pensa lá nas nossas aulas de história, as entradas e as bandeiras, aqueles movimentos de caminhar para o oeste, né, de ocupar o interior do Brasil, eles aconteceram, tanto que a gente tem a criação dos estados de Mato Grosso, né, mesmo do norte do Brasil também, quando iam atrás lá das drogas do sertão, né, das espécies vegetais. Há o povoamento, por exemplo, de Manaus, se a gente olha lá no Rio Amazonas, mas não é tão expressivo a quantidade de população como é na faixa litorânea, na região sudeste, na região sul principalmente. E você deve estar se perguntando, e como é que está distribuída a população brasileira quando a gente pensa a idade? Temos mais crianças, mais adultos ou mais idosos? Então vamos entender como é que a gente organiza essa população por idade ou por faixa etária, né? A gente costuma ser sinônimo de idade, faixa etária.
A população brasileira e qualquer população do mundo, ela pode ser dividida nessas três classes que você está observando aí. A gente tem uma população que a gente classifica como jovem, pessoas de até 19 anos. Então, de 0 a 19 anos, para o IBGE, né, e para os cientistas que estudam demografia, estudam a população, são considerados jovens. Os adultos são as pessoas entre 20 e 59 anos. E os idosos, pessoas com 60 anos ou mais. E aí, agora que você conheceu um pouco como essa distribuição por faixa de idade, você deve estar se perguntando, existe uma forma mais fácil, um gráfico, para representar essa divisão da população, não só brasileira, mas mundial? E aí eu já te conto e já te apresento o gráfico que a gente utiliza para representar essa distribuição da população. Esse gráfico se chama pirâmide etária. E aí eu vou te convidar a analisar pirâmides etárias brasileiras de décadas diferentes. Primeiro a gente vai ver do ano de 2000 e depois a gente vai observar a do ano de 2010. Mas antes disso, eu quero te explicar como é que você, à frente desse mapa, desse gráfico, como é que você se posiciona e o que você consegue extrair dele. Então, a gente tem uma pirâmide, né? O formato faz pensar em uma pirâmide. De um lado aí, representado em amarelo, a gente tem as mulheres e representado em verde, a gente tem os homens. E lá no canto, onde está escrito idoso, adulto e jovem, a gente tem essa distribuição da população por faixas de idade. Então, a primeira linha, eu tenho crianças de 0 a 4 anos. As verdes, as representadas em verde, homens, e as representadas em amarelo, mulheres. Então, é comum a gente dizer que a pirâmide etária, ela representa a população de um lugar por sexo e idade. Homens e mulheres, idade de 0 aí a mais de 100 anos, né? Mas pensando jovens, adultos e idosos. Para facilitar a sua compreensão, você vai observar que eu trouxe cores para a borda da pirâmide. Então, esse intervalo que está de lilás, na pirâmide, representam os jovens. Lembra? De 0 a 19 anos. O intervalo que está em azul representam os adultos, de 20 a 59. E o intervalo que está num tom de alaranjado representam os idosos, de 60 a mais, aí até o tanto, né, que a população sobreviver. Eu chamo a sua atenção que a base da pirâmide são os jovens, o centro da pirâmide são os adultos, o topo da pirâmide, os idosos. É comum a gente falar base, centro e topo para facilitar, para a gente não precisar ficar falando todas as idades. Eu vou trocar o slide e aí você observa o que aconteceu com a pirâmide em 10 anos. Olha a nossa pirâmide em 2010. A representação, continuamos homens e mulheres, verde homens, amarelo mulheres. A faixa com as idades permanece a mesma. Só que se a gente observa, o número de crianças de 0 a 4 anos em 10 anos diminuiu. Isso significa que estamos nascendo menos, nascem menos crianças no Brasil. E se você observar, o topo da nossa pirâmide começa a aparecer pessoas, a gente já consegue enxergar pessoas de 90 a 94 anos. Se eu voltar na pirâmide anterior, você vai ver que não existia quase cor nenhuma. E agora você já observa que existe. Então, você deve estar se perguntando aí, que alterações as pirâmides nos revelam, né? A pirâmide etária brasileira nos revela. A gente começou a dizer, uma delas é que a quantidade de jovens
diminui. A quantidade de adultos e idosos aumenta. Isso traz uma indicação. Nossa população está envelhecendo. E significa que se o número de jovens diminui, nascem menos. Diminuiu o nascimento, logo diminuiu o número de filhos nas famílias. As mulheres têm menos filhos a partir do momento que elas entram no mercado de trabalho e que elas encontram outras possibilidades aí, né? A gente mora nas cidades, então a gente não precisa de famílias tão numerosas para as atividades, por exemplo, quando morávamos na zona rural. E uma outra coisa que eu chamo a sua atenção, quando a gente fala que a população está envelhecendo, significa que as condições de vida estão melhorando. Então, a média de anos que um brasileiro vive, de quem nasce no Brasil, aumentou para 75 anos. Isso significa que melhorou saneamento básico, melhorou saúde, melhorou acesso a tratamentos médicos, né, que se encontra inserido na saúde. E como é que você sabe se a população cresceu, se a população brasileira cresce ou não? Eu já te explico. A população brasileira, ou qualquer população, ela cresce quando a gente observa esse primeiro conceito aí que a gente chama de crescimento vegetativo, que eu acho que fica mais fácil o chamar de natural. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade vai dizer se a população cresce ou não. Se morrem mais do que nascem, o nosso crescimento vai ser negativo. Se morrem o mesmo tanto que nascem, nulo. E se nascem mais do que morrem, positivo. E aí eu já te digo que no Brasil a gente ainda tem crescimento positivo. Ele já não é tão grande como foi no passado, mas há crescimento. E se a gente quiser saber a dinâmica demográfica mesmo, o crescimento, né, demográfico mesmo, a gente pode considerar a taxa de migração. A taxa de migração, que compreende o número de pessoas que chegam, os imigrantes, menos o número de brasileiros que saem. E aí uma observação importante é que até a década de 80, fomos um país que recebia imigrantes. A partir de 90, isso muda um pouco, mas na nossa história, o Brasil sempre foi um país que mais recebeu do que mandou pessoas para outros países. Agora, eu te chamo a resolver comigo a atividade que você tem aí no seu PET na página 51. Ela traz um mapa que diz sobre a distribuição da população nas regiões. E aí, eu chamo a sua atenção. Lá no norte está representado por um boneco. No centro-oeste, 2. No nordeste, a gente tem 7 bonequinhos. No sudeste, a gente tem a maior concentração de pessoas, olha pela representação. E no sul, mais ou menos 4. Aí lá no seu PET pergunta, qual a região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes? Se a gente volta no mapa, região sudeste. E ele te pergunta, quais estados que compõem a região com menor população? Lembra que conversamos que o norte é a região com menor população? Isso diz respeito às condições naturais, né? A floresta amazônica, a forma de ocupação daquele espaço não é uma forma de construção de grandes centros urbanos. Ainda há, né, para a população brasileira, essa importância de conservação daquela vegetação, daquele bioma. Então, é a região norte. E ela é formada pelos estados do Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Amapá. Então, essa deve ser a sua resposta. E aí, já chegando ao final da nossa aula, vamos refletir o que você aprendeu junto comigo hoje? Você aprendeu que o Brasil é um país populoso porque tem um volume grande de população, mas pouco povoado. O território é extenso. A esperança de vida no Brasil cresceu, melhoraram as condições de saúde. Logo, nossa população caminha para o envelhecimento.
E para pensar se a população cresce, basta pensar taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Estamos juntos nessa, espero ter contribuído com a elaboração, com a resolução dos problemas aí das atividades do seu PET. E até a próxima aula.